Esta aula de semiologia básica é a continuação da parte 1, arritmias cardíacas. Comentamos no final da aula anterior que as principais bradiarritmias eram os bloqueios atrioventriculares de primeiro, segundo e terceiro grau. Aqui, então, vamos dar alguns exemplos de forma simplificada destes bloqueios. Todos eles se baseiam num comprometimento da comunicação entre os átrios e os ventrículos através do nó atrioventricular. Nesse slide, vemos um exemplo de BAV de primeiro grau. O BAV de primeiro grau é uma bradiarritmia de menor gravidade em relação às outras duas, de segundo e terceiro grau. A de segundo, inclusive, se divide em modalidades diferentes, como veremos a seguir. Neste caso, como vocês veem aqui, o ritmo é regular e a questão é de que há um atraso na despolarização ventricular e na condução do estímulo para o ventrículo correspondente. Então, observem aqui a onda P, o QRS, e em azul, aqui no meio, mostra um intervalo PR alargado, devido a justamente esse atraso na condução. Portanto, o bloqueio AV de primeiro grau se caracteriza por intervalo PR alargado. Como comentamos previamente, o BAV de segundo grau apresenta subdivisões. Aqui mostramos uma delas, o BAV de segundo grau, Mobitz tipo 2. Observem que algumas ondas P não se seguem com o complexo QRS. Isso ocorre porque o estímulo que parte do nó sinusal, ele não ultrapassa o nó atrioventricular e, portanto, não temos a despolarização ventricular correspondente. A situação mais grave nas bradiarritmias é o BAV de terceiro grau, aonde há uma completa dissociação entre o ritmo atrial e o ritmo ventricular. Vocês observam aqui nesse eletro, portanto, que eu tenho ondas P em situações mais diversas. Aqui temos uma onda P entre um QRS e uma onda T. Aqui temos uma onda P logo depois da onda T. Aqui, novamente, uma onda P entre o QRS e a onda T. Então, há uma grande variabilidade. O curioso no BAV de terceiro grau é que existe uma frequência cardíaca atrial constante e uma frequência cardíaca ventricular constante, mas que são diferentes e dissociadas entre si. Após falarmos das bradiarritmias, iniciaremos com os ritmos irregulares. Neste slide, observamos então a extrasístole ventricular. Trata-se de um batimento extra, como o próprio nome diz, que se origina no ventrículo. Como vimos previamente, os batimentos eles deveriam começar todos a partir do nó sinusal, ou nó sinoatrial. Mas, nesse caso, o ritmo regular segue o seu caminho, mas eventualmente temos uma origem anormal, produzindo a extrasístole ventricular que vemos aqui, então. Como se trata de uma origem no ventrículo, o complexo QRS apresentará alteração significativa na sua morfologia, visto que é um problema relacionado à despolarização ventricular. Na sequência, falaremos de extrasístole atrial ou supraventricular. Como é uma arritmia de origem atrial, o estímulo vindo do átrio, não haverá alteração morfológica do complexo QRS. Muitas vezes poderemos ver um QRS estreito, mas a morfologia é semelhante à morfologia habitual. Observem aqui uma extrasístole atrial com uma pausa que costuma vir
após o complexo QRS. A arritmia que falaremos aqui é a fibrilação atrial. Trata-se de uma arritmia bastante prevalente na população e muitas vezes com importante repercussão clínica. A fibrilação atrial ocorre porque formam-se vários focos ectópicos nos átrios, enviando estímulos para os ventrículos independente do comando do nó sinusal. Esses estímulos que chegam aos ventrículos vão produzir o que chamamos de um ritmo irregularmente irregular, ou seja, um ritmo caótico, facilmente perceptível à ausculta cardíaca. No eletrocardiograma, o ritmo irregularmente irregular pode ser observado pela grande variabilidade dos intervalos RR do complexo QRS. Além disto, observamos na linha de base um serrilhado bastante irregular. Este serrilhado deve-se a múltiplas despolarizações atriais e podem também ser chamados de ondas F. Na sequência, vemos aqui o flutter atrial. Ele difere da fibrilação atrial porque o ritmo é regular, assim como a linha de base também apresenta um serrilhado, mas aqui da mesma forma regular, diferente da fibrilação atrial. Tanto a fibrilação atrial quanto o flutter atrial podem atingir, na sua descompensação, frequências cardíacas bastante elevadas, o que pode levar a uma repercussão quanto a manifestações clínicas significativas. As manifestações clínicas das arritmias que vimos até aqui podem ser bastante variáveis. Podem iniciar com palpitações, queixa de tontura, podendo evoluir para casos mais graves, apresentando pré-síncope, síncope e até parada cardíaca. É importante lembrar que muitos pacientes que têm arritmia podem ser, por um tempo da vida, assintomáticos. É frequente que pacientes procurem o serviço de pronto atendimento com queixas como palpitações, tontura, mal-estar, desmaio. Pensamos na hipótese de arritmia cardíaca, mas quando vamos auscultar o paciente, percebemos uma frequência cardíaca normal, um ritmo normal. O eletrocardiograma também pode vir normal ou com achados inespecíficos. Neste caso, imaginamos que possa ter ocorrido o que chamamos de uma taquicardia paroxística. Para podermos elucidar essa hipótese diagnóstica, vamos ter que deixar o paciente com um eletrocardiograma por pelo menos 24 horas. É o que chamamos de Holter de 24 horas. O paciente vai para casa com um sistema de eletrocardiograma acoplado a eletrodos que estão fixados ao paciente e durante 24 horas o paciente vai anotando o que está fazendo, o que está sentindo, se ingeriu algum alimento ou líquido que pudesse causar taquicardia, se ficou ansioso. E após 24 horas, esse registro é levado para o serviço do qual ele pegou o aparelho e o médico faz a interpretação. O Holter de 24 horas pode ajudar muito a identificar estas sístoles que no momento da consulta não foram vistos e períodos de taquicardia, ou até mesmo de bradicardias.